Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Lídia e a nossa aula de hoje será sobre o sistema reprodutor feminino. Assim como o sistema reprodutor masculino, o feminino tem por função primordial garantir a sobrevivência da espécie humana. Através da produção, do gameta feminino, que são os ovócitos, e por secretar os hormônios sexuais femininos, o estrógeno, a progesterona, assim como receber o espermatozoide, fornecer local para fertilização, para implantação do blastocisto, desenvolvimento fetal, a condição para o parto e fornecer alimento ao recém-nascido através do aleitamento materno. O sistema reprodutor feminino é composto por órgãos sexuais primários e secundários. Os órgãos sexuais primários são aqueles responsáveis pela produção do gameta feminino e dos hormônios sexuais femininos, que são os ovários. Já os órgãos sexuais secundários são aqueles que permitem que haja a fecundação e o desenvolvimento do embrião e do feto, assim como a passagem aí no momento do parto. Que são eles a tuba uterina, o útero, a vagina e a vulva. Alguns desses órgãos encontram-se internamente no organismo, sendo eles o ovário, a tuba uterina, o útero e a vagina. E os órgãos externos são os órgãos que compõem a vulva, que são o monte do púbis, os lábios maiores e menores, o clítoris, os ósteos da vagina e externo da uretra e as glândulas vestibulares. Essas figuras representam os órgãos genitais femininos internos. Aqui nós podemos verificar os ovários, bem como nessa imagem, no corte mediano. Aqui são as tubas uterinas lateralmente, ao útero. Aqui também é possível identificar uma das tubas uterinas. O útero no seu corte mediano aqui. E o útero na visão superior. Inferiormente ao útero, a vagina, uma pequena porção da vagina aqui. E no corte mediano, todo o canal da vagina. Como os órgãos externos podem ser identificados nessa imagem: o monte do púbis, toda a vulva com seus lábios maiores, os lábios menores, o clítoris, essa região delimitada pelos lábios menores compõe o vestíbulo da vagina, com o ósteo da vagina, o ósteo externo da uretra. As glândulas vestibulares não estão identificadas nessa figura. Os ovários são órgãos, pares sólidos de forma ovoide, que possuem cerca de 3,5 cm de comprimento e 2 cm de largura. Sua função é produzir o gameta feminino, que são os ovócitos, lembrando que já ao nascimento nós temos todos os ovócitos já dentro do ovário, que ainda não estão maturados, e os hormônios sexuais femininos, o estrógeno e a progesterona, lembrando que o estrógeno ele está relacionado, além da relação aí com a preparação do útero para receber o blastocisto, mas também das características secundárias femininas. A localização do ovário, ele fica numa região chamada fossa ovárica, que é uma depressão rasa aqui na parede posterior da pelve. Aqui. Eles são mantidos aqui lateralmente, através de membranas de pregas aí do peritônio parietal, denominada ligamento. Então, aqui há um ligamento chamado ligamento largo do útero, que sustenta o útero e a tuba uterina.
e sua extensão forma o mesovário, aqui, que vai se prender ao ovário. Tem um ligamento aqui entre o útero e o ovário chamado ligamento útero-ovárico, que ancora o ovário no útero. E o ligamento aqui do ovário, chamado ligamento suspensor do ovário, que vai se prender lá na parede da pelve. O ovário contém duas camadas, também chamadas de zonas. A camada mais superficial, que é a camada que contém os folículos ováricos, é chamada de camada cortical ou zona cortical. E a camada mais mediana, que mais interna, que contém os vasos sanguíneos, é chamada de zona ou camada medular. Ambas as camadas contêm o estroma, que é o material do ovário onde os folículos e vasos sanguíneos ficam imersos. A tuba uterina são órgãos pares também, que se localizam na margem superior do ligamento largo do útero, chamada aí de mesosalpinge, essa região. Então, elas ficam laterais aqui na região do fundo do útero. Elas possuem uma extensão de cerca de 10 centímetros de comprimento e 0,7 centímetros de diâmetro. Possui por função conduzir o ovócito lá do ovário para a tuba uterina e da tuba uterina para o útero quando fecundado, e também a função de fornecer o local para a fecundação. Então, ocorre a fecundação na tuba uterina. A tuba uterina é composta por partes, de acordo com a localização por onde ela passa. Então, internamente ao útero, ela é chamada de parte intramural. Depois, ela fica um pouco mais delgada, recebendo o nome de istmo. Na sua região mais dilatada, que é onde ocorre a fecundação, recebe o nome de ampola. E depois, uma região que assemelha-se a um funil, recebe o nome de infundíbulo. O infundíbulo contém franjas semelhantes a dedos, que são chamadas de fímbrias. Essas fímbrias, elas não ficam diretamente ligadas ao ovário, elas ficam na margem, lateral do ovário, mas dispostas aí na cavidade abdominal, aí na cavidade pélvica. As tubas uterinas possuem duas aberturas. Como já dita, uma abertura aqui na região das fímbrias do infundíbulo, denominado ósteo abdominal, por onde recebe o ovócito secundário durante a ovulação. E uma outra abertura chamada ósteo uterino, que se comunica com o útero, podendo receber o espermatozoide aqui para fecundar na região da tuba uterina e o óvulo já fecundado, passando da tuba uterina para a cavidade do útero, onde será implantado na região do endométrio. É importante salientar aqui que essa mucosa que contém tanto na tuba uterina, que vai para o útero e vagina, é uma mucosa contínua, o que possibilita que agentes patógenos externos adentrem a cavidade pélvica, levando a infecções, podendo causar doenças, chamada doença inflamatória pélvica, que é a DIP, que só ocorre nas mulheres, já que o homem não contém uma comunicação direta externa com essa cavidade pélvica. É importante salientar ainda na tuba uterina que ela é composta por duas camadas. Então, ela vai ter uma túnica mucosa que vai revestir o seu lúmen por um epitélio ciliado e uma túnica muscular de músculo liso. E essas túnicas produzem movimentos peristálticos e ciliares que auxiliam aí na movimentação do ovócito dentro da tuba uterina.
Então, aqui, mais uma vez, para identificarmos o espaço aqui da cavidade abdominal, né, da cavidade pélvica, entre a tuba uterina, que são as fímbrias da tuba, e aqui é o ovócito sendo expelido aqui na ovulação através do ovário. Então, tem todo esse espaço aqui entre eles, portanto, eles não são ligados um ao outro. O útero é um órgão que se localiza na pelve, né, póstero superior aqui à bexiga urinária e anterior ao reto. Vejam que ele se posiciona de uma forma antivertido, então ele se projeta para frente e é antiflexionado. Ele tem uma leve flexão aqui, formando um ângulo com o canal da vagina. A função do útero é alojar o embrião até que ele complete seu desenvolvimento pré-natal. Então, ele possui uma forma de pera invertida. Quando não gravítico, ele tem cerca de 7 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2,5 de espessura. Lembrando que ele acaba, durante a gestação, nos últimos meses, né, de gestação, ele acaba ocupando toda a cavidade abdominal e ele tem a capacidade de distensão de cerca de 16 vezes do seu tamanho natural. O útero ele é composto por partes, então a parte mais próxima e que entra em contato com a tuba uterina é chamada de fundo. A maior parte e mais larga é chamada de corpo e a parte mais delgada e inferior é chamada de colo. Na região do fundo e do corpo há uma cavidade chamada cavidade uterina e na região do colo há o canal do útero. Entre o canal e a cavidade há uma região delgada chamada istmo. Para ser mantida lá a posição do útero, o útero ele é preso, né, por algumas porções do peritônio, formando aqui escavações chamadas de escavação retrouterina, que é entre o colo sigmoide e o corpo do útero, e a escavação cévico-uterina, que é entre aqui a porção posterior da bexiga urinária e o colo do útero. Existe uma variação na posição do útero. Como já dita, a posição adequada é a posição antivertida, mas ele pode ter uma retrovisão com várias graduações. Quanto maior a graduação, mais complicado pode ser o desenvolvimento do feto, sendo que as maiores graduações podem comprometer, inclusive, o sistema digestório, aqui na sua porção terminal. O útero se comunica, né, com a tuba uterina através dos ósseos da tuba uterina, então de cada lado ele tem uma abertura, e ele também vai se comunicar aqui com a vagina através do ósseo do útero. O útero ele se sustenta através dos seus ligamentos, né? Ele tem um ligamento largo do útero, como já dito, o ligamento redondo do útero, que é um prolongamento do ligamento útero-ovárico e se estende lá da margem lateral do útero para a parede da pelve. Aqui. Ele é semelhante ao trajeto do ducto deferente no homem e cada ligamento redondo do útero continua no canal inguinal da parte abdominal para se fixar nos tecidos profundos dos lábios maiores. Além disso, os músculos do assoalho da pelve se ligam, né, junto aos ligamentos, fixando no cíngulo do membro inferior da parede do corpo. O diafragma da pelve, principalmente o músculo levantador do ânus,
é a principal sustentação muscular da vagina e do útero. Esses músculos, durante a gestação, eles se hipertrofiam e após o parto voltam ao seu tamanho de origem. Com o envelhecimento, eles se atrofiam, podendo levar a um deslocamento descendente do útero. Bom, o útero contém 3 camadas, sendo que a camada mais externa é uma camada serosa de peritônio visceral, denominada perimétrio. Tem uma camada média, que é a camada mais espessa, que é formada por músculo liso, é denominada miométrio. O direcionamento dessas fibras de músculo liso vai tanto no sentido longitudinal, espiral e circular. Tem uma camada mais interna, que é uma camada mucosa, chamada de endométrio. Essa camada que ocorre o espessamento aí, para preparação para receber o embrião. Então, no endométrio ainda é dividido em 2 camadas. Tem uma camada mais superficial, denominada camada funcional, que é essa que é expelida na menstruação quando não há fecundação. E tem uma camada mais interna, mais profunda, né, que é a camada basal. E ela é altamente vascularizada e quando ocorre, e ela é responsável aí pela regeneração da camada funcional no ciclo menstrual. Então, aqui tem o esquema lá da musculatura lisa, como eu dito, ele contém músculos, né, fibras musculares na direção longitudinal, na direção circular e também em espiral. O colo do útero, aqui a projeção do colo do útero em relação à vagina, como já dito anteriormente. Já aproveitando essa imagem, importante verificar aqui que no início da vagina tem um recesso, né, que é aprofundado aqui, que curva a uma protusão do útero na vagina, que é chamada de fornix. Tá? Então, essa região do fórnix é importante aí para os exames de colo de útero. Fórnix da vagina. A vagina é um órgão que se localiza, né, um canal que se localiza entre a bexiga urinária e o reto e o canal anal. Ela se encontra aqui. A sua posição, ela tem uma inclinação póstero-superior, formando um ângulo aberto aqui, anteriormente com o eixo do útero. Então, eles vão formar esse ângulo. Ela tem por função ser um órgão de cópula, porque ela vai receber o pênis, para então receber o gameta masculino. Serve como canal de parto e também como ducto excretor do útero, já que ela expele tanto secreções, né, ácidas, né, do útero para impedir proliferação de micro-organismos do meio externo, e também a própria menstruação, né, quando ocorre de ser expelida essa camada extra do endométrio por não haver a fecundação. A vagina, ela é um tubo fibromuscular que se estende desde o colo do útero até o vestíbulo do pudendo. Ela tem cerca de 9 a 12 centímetros de comprimento e ela contém várias pregas chamadas de rugas vaginais, que se distendem durante o coito para receber aí o pênis. A cavidade da vagina possui paredes colabadas, né? Ela tem uma luz pequena, como mostra aqui essa figura. Ela se comunica com o útero através do ósseo do útero e com o vestíbulo do pudendo aqui através do ósseo da vagina. Nessa região do ósseo da vagina encontra-se o ímen, que é uma membrana que recobre parcialmente aí, o ósseo da vagina. Bom, em relação à vulva, ela é um conjunto, né, dos órgãos genitais externos e que contém
aqui o monte do púbis, que nada mais é do que um coxim de tecido conjuntivo adiposo que recobre a sínfise púbica. E durante a puberdade, ele adquire, né, pelos espessos que geralmente tem um formato triangular. Em continuidade ao monte do púbis, há aqui os lábios maiores do pudendo, que são as pregas longitudinais espessas de pele que contém tecido conjuntivo frouxo e adiposo, mas também contém musculatura lisa. Eles ficam cobertos lateralmente por pelos também durante a puberdade. Eles são contínuos anteriormente com o monte do pubis, como já falado, e separados longitudinalmente pela rima, do pudendo. Eles convergem novamente para o períneo na região posterior aqui. Os lábios menores, eles são pregas que ficam mediais aos lábios maiores, né, na região da rima. Eles não possuem pelo, mas também, assim como os lábios maiores, possuem glândulas sebáceas. Anteriormente, eles se unem, formando aqui o prepúcio do clítoris, e posteriormente, eles se unem aqui na região do períneo também. Eles possuem uma abertura aqui nessa região, formando o vestíbulo do pudendo. O vestíbulo do pudendo contém aqui o ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina e as glândulas vestibulares, que não estão determinadas nessa região, nessa peça. O clítoris é uma projeção arredondada na porção superior aqui da rima do pudendo e a junção dos lábios menores. Eles têm cerca de 2 centímetros de comprimento e meio centímetro de diâmetro. Eles possuem uma glande altamente inervada. Então, é uma região extremamente sensível que aí, durante o estímulo sexual, confere o prazer sexual feminino. As mamas são órgãos pertencentes aí ao sistema tegumentar, porém, funcionalmente, eles pertencem ao sistema reprodutor feminino, já que produzem o leite, que confere a nutrição do recém-nascido. Elas possuem tamanho e forma variável, de acordo com a genética, com a idade e com a condição da mulher no momento. Por exemplo, a mulher gestante tem uma hipertrofia das glândulas mamárias. Já uma mulher na menopausa, essas glândulas elas se atrofiam, reduzindo o tamanho da mama. A mama geralmente recebe o tamanho e a forma devido à quantidade, né, de tecido adiposo contido nela. Esse tecido adiposo não vai condizer com a capacidade de produção de leite, já que o responsável pela produção do leite são as glândulas mamárias e não o tecido adiposo. A posição das mamas fica entre a segunda costela e a sexta, recobrindo os músculos peitoral maior e menor, os intercostais, parte dos músculos serráteis anteriores e dos oblíquos externos. Como limite medial, a margem lateral do osso externo e limite lateral é a margem anterior aqui da axila. Uma região bem importante clinicamente, essa limite lateral, porque contém diversas linfonodos, né, uma vascularização linfática intensa nessa região. Aí no exame de mama, importante de ser considerado. Ainda a mama contém externamente a areola, que é essa região arredondada de coloração mais escura que as demais partes da pele, que também é variável em tamanho e cor. Internamente, as mamas são compostas por lobos
que compreende cerca de 15 lobos por mama, que são separados por tecido adiposo e também são compostos por lóbulos. Então, cada lobo contém vários lóbulos. Esses lóbulos, por sua vez, contêm vários alvéolos. Os alvéolos são responsáveis aí pela produção do leite. Após a produção do leite nos alvéolos, o leite vai para os ductos mamários e daí para os ductos lactíferos. Ficam aqui na região do seio lactífero até desembocarem na região da papila mamária, que é essa projeção erétil aqui centralizada na região da areola. Finalizando então com esse resumo das funções e os órgãos reprodutores femininos. Então aqui nós temos os ovários, né, que produzem os gametas femininos e os hormônios sexuais, as tubas uterinas que vão transportar o ovócito para o útero, é o local de fertilização, conduz o embrião em desenvolvimento para o útero. O útero, que é o local da implantação do embrião, protege e sustenta o embrião, o feto, durante a gravidez e desempenha importante papel no parto. A vagina, que conduz as secreções uterinas para fora do corpo, recebe o pênis ereto e o sêmen durante o coito e ejaculação e serve como passagem para o feto durante o parto. Os lábios menores do pudendo, que formam a margem da rima do pudendo e incluem e protegem os lábios menores do pudendo. Os lábios menores formam as margens do vestíbulo da vagina, protegem os ossos da vagina e da uretra. O clítoris, a glândula do clítoris é ricamente suprida com terminações de nervos sensitivos associados com a sensação de prazer durante a excitação sexual. A rima do pudendo, que é a fenda entre os lábios maiores, no interior de qual encontram-se os lábios menores e o clítoris. O vestíbulo é uma fenda entre os lábios menores, no interior da qual encontra-se o ósseo da vagina e da uretra, o ósseo externo, né, da uretra. As glândulas vestibulares secretam o líquido e o que umedece e lubrifica o vestíbulo da vagina e ósseo da vagina durante a estimulação sexual e o coito. As glândulas mamárias secretam leite para a nutrição de uma criança. Bom, em relação à ereção e orgasmo, então, com estímulo sexual, o hipotálamo vai estimular o sistema nervoso parasimpático, a dilatação das artérias do clítoris do bulbo vestibular, que são as regiões, né, os tecidos eréteis do sistema reprodutor. Além disso, o sistema parasimpático ainda vai expandir a vagina para receber o pênis ereto e fazer com que as glândulas vestibulares secretem o líquido para lubrificar o ósseo da vagina ali e o vestíbulo para o momento do coito. A dilatação das artérias do clítoris e do bulbo vestibular vão levar à ereção desses tecidos. E isso vai fazer com que o clítoris ele esteja aumentado, mais fácil para sua estimulação e assim para que gere o orgasmo. Com o orgasmo ocorre a contração rítmica dos músculos do períneo, do útero e da tuba uterina, o que facilita o movimento do espermatozoide para o momento lá da fecundação na tuba uterina.